Um exercício que é bem legal da gente fazer para a gente identificar, tá, as causas da nossa insegurança é a gente relembrar como foi a nossa história, tá bom? Como foram os nossos relacionamentos, principalmente com os nossos pais, como que era a nossa relação, né? O que eles cobravam da gente, como a gente reagia a essas cobranças, tá? Então, gente, voltando, né, nessa questão que a gente estava falando da insegurança, né, pode estar voltada, é importante a gente observar a nossa história, né, principalmente como que foi o nosso relacionamento com os nossos pais ou com os nossos cuidadores, sejam avós, padrinhos, madrinhas, tias, seja quem for, como era essa relação, né, o que eles cobravam de você, tenta relembrar, mas não é para relembrar com raiva, com rancor, com ressentimento, nada disso, tá, gente? Porque todas as atitudes de pessoas que cuidam de outras, que criam outras, seja o seu pai ou seu tio ou quem te criou, a intenção era fazer o melhor por você, tá? Era o melhor que ele tinha para te oferecer naquele momento. Eu gosto sempre de ressaltar isso, porque às vezes a gente fala assim, recorda uma situação do passado, lembra disso, como é que... Aí a pessoa começa a vir aquele sentimento ruim, de raiva dentro dela, de rancor, e isso não é legal, tá? Porque você não tem, da mesma forma que você não tem como se cobrar de atitudes que você teve há 10 anos atrás, que você era uma pessoa completamente diferente do que você é hoje, você também não pode exigir essa cobrança, tá, dos seus pais ou de quem cuidou de você, que eles tivessem a visão que você tem hoje, as informações que você tem hoje. Então, tudo que eles fizeram no passado foi com a intenção de oferecer o melhor para você, porque era tudo que eles sabiam fazer. Foi assim que eles foram criados e assim foi passado, né? Hoje a gente é bombardeado por informações e mesmo assim os pais erram muito na criação dos filhos, não é mesmo? Imagina antigamente que não tinha informação nenhuma. Às vezes os pais ficavam isolados no meio do mato, moravam numa fazenda, não tinha vizinhos, era quilômetros e quilômetros de distância, então não tinha ninguém nem para dar uma opinião, para ajudar em nada, era o que eles sabiam, muito mais instintivamente, intuitivamente, né, do que mesmo por uma informação concreta de que eles, é assim que faz, é assado, não sei o quê. Então é importante, tá? Porque quando você honra seus pais, quem cuidou de você, isso também faz com que sua vida vá para frente, tá? Então, se você tem algum tipo de sentimento ruim, né, em relação a um pai, a uma mãe, tente perdoar, tá? E para você poder seguir adiante, para você ser feliz, tá bom? Então não existe culpados por nada que acontece na sua vida, não. Hoje você é uma pessoa adulta, você que vai ser culpada da sua vida se você não mudar. Você tem condições, você sabe, se você não dá conta sozinho, procura uma ajuda profissional para algumas mudanças que às vezes você precisa na sua vida, coisas que te incomodam, coisas que te paralisam, que te adoecem, procura ajuda profissional, tá bom? Não é à toa que a gente vive num planeta com bilhões de pessoas, é porque a gente precisa um do outro. Então não tenta resolver tudo sozinho se a carga estiver pesada não, tá ok? Ou se você já tiver começando a ter alguma coisinha aí mal resolvida, uma angustiazinha, procura ajuda, tá? Para resolver isso daí, para você se tornar a sua melhor versão, né? A pessoa maravilhosa, vencedora que você nasceu para ser, tá ok? Então, gente, é importante a gente lembrar para a gente desbloqueando essas inseguranças, tá? Essas crenças limitantes. Então, como que era o nosso reforço positivo, se a gente recebia. É muito confortável julgar os pais, isso mesmo, Paula, e cuidadores e colocar a culpa nos outros, com certeza, né? Então, a partir do momento que a gente toma consciência de que as coisas podem ser diferentes, que eu posso fazer a minha história pode ser diferente, que eu posso correr atrás e construir o meu futuro do jeito que eu quero, que eu posso ter objetivos, eu posso ter metas, eu posso correr atrás, e eu não preciso ficar toda hora lembrando, eu não posso conquistar uma casa porque meu pai falava que eu sou burra ou porque ele era muito bravo comigo. Então a gente não tem que ficar buscando isso para servir de empecilho, entendeu? Essas coisas que passaram tem que servir de impulsionamento. A gente tem que começar a usar todas as coisas que a gente passou como crescimento, entendeu? Eu sofri, mas isso vai servir para quê?
para eu ficar mais sofrida, mais abatida, paralisada? Não, isso vai servir para me fortalecer, né? É igual às vezes, se alguém me critica, gente, aí é que eu ganho impulso mesmo, sabia? Que eu falo, você acha que eu não sou capaz? Peraí que eu vou falar. Calma, me espera. Então, assim, eu não ameaço a pessoa, mas eu falo internamente pra mim, porque aí eu nem absorvo isso, entendeu? Eu já uso aquilo como um impulso pra eu ir mais além do que às vezes eu imaginaria que eu pudesse ir. Então, é isso que a gente tem que fazer, tá bom? Pra não ficar se paralisando, ficar muito mimimi, muito fragilizada com as coisas. Então, ó, usa isso, tá? Tivemos os pais certos, né? Hoje eu entendo, com certeza. Com certeza, gente, a gente teve os pais certos, né, pra gente, pro nosso processo de evolução, né, que estamos aqui todos para evoluir. Então, nada de ficar colocando culpa neles, viu? Outra coisa, gente, que a gente pode fazer, né, pra gente construir relações mais saudáveis e mais positivas, tá? Para que a gente não fique inseguro. Então, primeira coisa para você ficar, né, manter essa insegurança mais ali, mais sossegada, não perturbando sua vida. Então, questione a sua insegurança, tá? Lista tudo aquilo que você tem medo. Você tem medo de quê? Então, vamos lá, vamos colocar no papel. Eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de não dar certo, tenho medo de errar na minha escolha. Vai colocando, entendeu? Tenho medo do meu marido me trair, tenho medo. Coloca todos os seus medos, tá? Porque aí você vai ter uma visão melhor disso daí. Então, coloca tudo que te traz desconforto, insegurança, tá bom? Então, assim, verifica se você realmente tem motivo para ficar com medo, tá? Depois que você viu aquela lista, começa a pontuar uma por uma. Tem motivo mesmo pra mim estar com medo disso? Não tenho. Bobagem, eu acho que você não tem medo, não tem nada, nunca aconteceu nada, por que eu tô com essa insegurança aqui? Tá, vai riscando o que não tem motivo de estar ali naquela lista, tá bom? Então, depois você vai verificar e se questionar, né? Será que você vai dar conta se algum daqueles que sobraram acontecer? Será que você tem alguma solução se aquele problema de fato acontecer que você ainda não pensou e que possa de alguma forma resolver? Ou se aquilo acontecer, você não tem como fazer nada? Porque a gente também existe isso, gente. Existem situações em que a gente tem controle e situações que a gente não tem controle. E a gente tem que ter inteligência emocional para distinguir isso, tá? Aquilo que a gente não tem controle, a gente entrega, segue em frente, né? E coloca dentro de si que situações muito melhores vão vir para você, que às vezes aquilo ali não ia ser algo muito bom para você. Então entenda isso também para que você não fique martelando na insegurança de uma situação que você não tem o mínimo domínio sobre ela, tá? Então, olha, acredita, entrega, né? Então a gente tem que acreditar também que tem um Deus maior que zela por nós e a gente não tem que ficar martirizando uma insegurança por algo que você não tem controle, tá bom?